de Jesus, nosso Mestre, para que possamos, já que estamos aqui, viemos até aqui, que possamos aproveitar esses minutos, recebendo as palavras, as vibrações, equilíbrio que a gente veio buscar. Que Deus possa nos envolver e que tenhamos uma excelente noite. Que assim seja, graças a Deus. Deu até choque. O negócio aqui tá sério. Boa noite, gente. Boa noite. Olha, tá todo mundo, ó. Tá todo mundo acordado. Eu senti, tá todo mundo acordado. Deixa eu passar a cola pro lado de cá. Então, eu quero que a gente fale, igual o Fabinho falou mesmo, a gente ter um bate-papo, um diálogo. Não quero falar pra vocês, mas falar com vocês. A gente ter um pouquinho de conversa. O tópico da noite de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a justiça divina, né, em relação à nossa encarnação, às tribulações, as dificuldades, mas também as coisas boas, né, que a gente tem na vida, mas falar um pouquinho de como isso tudo é entrelaçado, né, como que as coisas acontecem, o porquê, a visão do Espiritismo em relação a tudo isso, e também como que um pouco disso, né, varia na perspectiva humana, que inclusive é o que às vezes traz um pouco da frustração devido ao que a gente vê no dia a dia, né, e foge um pouco do que a gente vai estudando um pouquinho no Espiritismo e vai vendo que aquilo ali, mas calma aí, tem o lado, né, aqui da Terra, a justiça da Terra, como que isso funciona, e a gente vai vendo que difere um pouco do que o Espiritismo traz pra gente. E o bom é que, conforme a gente vai lendo um pouquinho, vai trazendo aquele pouquinho de conforto, né? Porque a gente vai vendo no dia a dia. A Nara fez uma vibração maravilhosa para a paz no mundo. A gente vê muitas vezes, né, as notícias, as coisas que acontecem, e isso muitas vezes geram bastante dúvidas, né? Até assim, um pouco de angústia, mas por que essas coisas estão acontecendo? Então, a ideia do nosso diálogo hoje é realmente a gente falar um pouquinho como que essas coisas se relacionam e como o Espiritismo explica um pouco dessas tribulações, dessas vicissitudes que a gente encontra aqui no plano terrestre, né? Mas antes que a gente possa falar um pouco do que é essa justiça divina e começar a comparar um pouco com o lado humano, o lado aqui terrestre, a gente precisa primeiro definir o que é a justiça, né? Então, eu quero ouvir de vocês, como que vocês definiriam a justiça? Quando alguém fala de justiça, o que vem em mente para vocês? Não precisa falar todo mundo de uma vez não, tá, gente? A gente tem tempo. O que vocês acham? Não tem resposta certa ou errada, mas assim, o que vem em mente quando a gente fala justiça? A gente não chegou nem a definir ainda o lado terrestre versus o lado, né, espírita, mas quando a gente pensa nisso, o que vem em mente? A gente tem justiça plena o tempo inteiro? Não? Por que não? Porque não somos 100% corretos. Não tem como ser justo. Exato, a gente não tem como ser 100% correto, até porque, às vezes, é difícil a gente até definir, né, o que seria correto. E talvez, para algumas pessoas, o correto é meio que uma linha meio cinza, né? Porque quando a gente busca definir isso, vem muitas vezes as nossas experiências, o que a gente já passou, a nossa perspectiva religiosa, né?
Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente pensa em justiça. E vem também aquele conceito de que a justiça que a gente vê aqui no plano carnal, né, ela é muito definida por outras pessoas. Então vem o outro questionamento de, será que outras pessoas têm como, né, definir o que seria realmente a justiça? Quem que tem esse direito assim maior, esse poder, digamos assim, de poder realmente definir isso? E então, para a gente começar, né, esse bate-papo aqui, o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que inclusive o título é Da Lei de Justiça, né, que é exatamente o que a gente está falando. E o que eu acho bem interessante é que não fala só da lei de justiça, mas no próprio título fala de amor e de caridade. Por quê? Porque a gente não tem como falar de justiça sem olhar esses dois aspectos. Né? Se a gente fala só da justiça material, a gente tem que abrir mão do amor, tem que abrir mão da caridade, abrir mão da compreensão. Então, é importante que a gente, quando reflita nesse aspecto, que venha tudo isso junto. Então, a pergunta 875 fala assim: como se pode definir a justiça? E é interessante que até a gente não está falando como que é a justiça no plano espiritual, como que o espiritismo explica isso. Então a resposta foi assim, bem sucinta, e falou assim: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E até aí parece bem básico, né? Porque é aquela lei de que eu vou fazer com o outro apenas o que eu queira que aquela pessoa faça comigo. Mas, infelizmente, não é algo que a gente vivencia o tempo todo, né? Então, assim, em teoria, é algo que é super fácil. Poxa, vamos definir aqui como a justiça sendo, eu vou fazer aquilo que todo mundo quer, né? Que eu quero que as pessoas façam para mim. Mas como essa não é a realidade do que a gente vive no dia a dia, é interessante que, né, nesse ponto, que daí Kardec fala assim, tá, mas e aí? Aí vem aquela sub-questão, né? Que ele fala assim, tá, vocês deram uma resposta, tá bom, mas eu não estou assim 100% convencido. Então, o que determina esses direitos? Né? Porque a gente está falando, olha, consiste em a gente respeitar o direito de cada um. Tá, mas daí a gente tem que saber o que é esse direito, né? O que determina esses direitos. E daí a resposta é o seguinte: são duas coisas. A lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Então, até aqui a gente está dizendo, olha, parte disso cai nas leis humanas, que foram feitos, né, pelas pessoas aqui, os espíritos encarnados com todo o seu conhecimento, mas também a sua necessidade de progresso, os defeitos e tudo, né, que a gente batalha aqui durante a encarnação. E daí eles dão sequência falando assim, os espíritos: vede-se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas. Então, se tinha alguma dúvida que a lei humana é imperfeita, já está aqui. Já foi bem esclarecido. Né? E fala assim, inclusive, essas leis imperfeitas consagram os mesmos direitos que a Idade Média. Então, daí a gente para pensar, nossa, a gente está falando não só é que a lei é imperfeita, mas tem tanta coisa que é baseado naquelas leis arcaicas. Aquelas leis do olho por olho, dente por dente, eu vou ter que, né, pagar com a mesma moeda do que aquela pessoa fez. Então, daí eles seguem falando, entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Né? Então, em algum momento, aquelas coisas foram aceitáveis. E graças a Deus, hoje, conforme houve a evolução, né, moral e espiritual de todos que estão aqui, hoje, algumas daquelas coisas já são inaceitáveis. Mas deixa bem claro que ainda tem muita coisa que hoje acontece que, se Deus quiser, conforme esse
progresso segue, num futuro também vão ser inaceitáveis. Né? Então, a partir daí, já é um ponto de bastante conforto, porque a gente começa a pensar, ok, então em algum momento vai começar a melhorar a situação aqui. A gente não vai sempre aceitar, tolerar, não vai ser algo que a sociedade vai olhar para essas coisas e achar que está ok, e continuar, né, seguindo nesse barco que a gente está passando. E daí ainda fala assim, ó, nem sempre com a justiça o direito que os homens prescrevem. Além disso, esse direito regula apenas algumas relações sociais. Então aqui está dizendo, olha, tem essas leis aqui, né, que as pessoas aqui na Terra fizeram. Parte delas são baseadas em coisas super arcaicas, são coisas que naquela época eram aceitáveis, graças a Deus hoje já não mais são. Porém, essa justiça, ela é a nível social, a nível encarnado, né? Então, daí, nesse ponto, eles ainda chegam para concluir dessa maneira. Que há uma imensidade de atos unicamente de alçada do tribunal da consciência. Então, mesmo que houver essa justiça, que a gente considere como sendo a justiça dos homens, a gente ainda tem que lidar, ó, com a consciência. E fora isso, aí vem ainda, né, a nossa... Opa, calma aí. Esse aqui tá morrendo. Tu me traz o outro aí, traz, Eduardo. Mas não tem problema, a gente tá aqui, tá todo mundo junto, não tem problema. Então, né, a gente, pensando por esse aspecto, tem um lado aqui, que a gente está aqui, e as responsabilidades que a gente tem perante a sociedade, perante a sociedade, tem a nossa consciência, porque mesmo que, né, a justiça daqui, se a gente pense que a justiça foi feita, será que a justiça foi feita com a nossa consciência? A justiça foi feita perante a nossa responsabilidade nessa encarnação e perante a Deus, e perante aos nossos semelhantes, e perante aquele plano reencarnatório que a gente tinha com as outras pessoas. Tudo aquilo que a gente tinha programado, tudo aquilo que nós éramos responsáveis de atingir nessa encarnação. E daí, né, esse ponto traz uma questão importante, que é em relação a como que é essa justiça divina. Porque a gente já estabeleceu aqui que o lado material tá aí, né, ajuda para algumas coisas, mas é aquela justiça social. É aquela, a gente está preso ao lado humano, mas obviamente tem o além disso. Então, como que funciona, né, essa justiça divina? Porque a gente começa a ter os questionamentos de, tá, mas como que tem tanta pobreza? Como que tem gente que não tem nem o que comer? Por que alguns nascem num lar com todo o apoio da família, dos pais, enquanto tem crianças que estão abandonadas no orfanato? Né? E daí aí que a gente começa a questionar um pouquinho, tá, mas... E cadê essa justiça divina? Onde que está essa diferença? Por que uns têm e outros não têm? E o bastante interessante disso é que o início do Livro dos Espíritos, né, no primeiro capítulo, que se é questionado o que é Deus e é se falado dos atributos de Deus, a resposta é o seguinte: alguns dos atributos da divindade são colocados como Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, e a última coisa é que Deus é soberanamente justo. Aí agora ferrou, calma aí. Então tem o lado que Deus é justo, mas aí se Deus é justo, como é que tem todas essas dificuldades, essas atribulações, as coisas que a gente passa, né? Em que ponto aí Deus realmente é justo? E um pouquinho mais para frente, né, o que é relatado é o seguinte: sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão,
as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência. E toda preferência, daí, por sinal, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe quando inicia uma vida, como experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Daí é que a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Porque se eu estou falando que Deus é justo, mas tem essas dificuldades, daí a reencarnação começa a ser realmente essa dádiva, né? Essa oportunidade do crescimento, essa oportunidade da melhora, e aí sim a justiça começa a fazer sentido. Então, olhando por essa perspectiva, o que seria o propósito da encarnação? Para que a gente está aqui? Fora ir para Disney, de vez em quando ir para uma festa, um churrasco, comer ovo de Páscoa. Qual que é a real essência, o real motivo da reencarnação? A evolução, né? Exatamente, a evolução. Então daí a gente para pensar, ok, a gente já estabeleceu que a justiça divina é completamente diferente da justiça humana. Então a gente precisa ter, né, uma visão que vai além do que o homem aqui na Terra pode oferecer em termos de justiça. Então o nosso apego passa a ser na justiça divina, que é proporcionada através da encarnação, no qual o motivo, a essência, a meta é essa evolução. Mas aí eu pergunto, ok, eu sei que essa é a meta, mas é preciso sofrer, gente? Toda vez? É necessário? O que vocês acham? Sim, não? O que é? Me fala aí. Sim, para nós termos a oportunidade de nos aperfeiçoar. Oportunidade de aperfeiçoar. Uhum. Correto. O que mais? Quem falou não? Eu quero ver a perspectiva do não também. Ana Cília. Eu não falei não, mas... Foi mais ou menos. Novamente nós estamos levando essa justiça para a parte material e social. Facilmente a gente faz essa congruência entre mundos. Uhum. Então, é preciso sofrer, quando você pergunta. E aí eu te pergunto, qual é o sofrimento? Né? Que tipo de sofrimento? E como é que eu identifico ou busco esse sofrimento? Muito possivelmente, quando levamos para a parte material, eu tenho uma posição social muito difícil, eu trabalho demais, eu não tenho qualificação, ou sofro para pagar as contas. Levamos rapidamente o sofrimento para a parte material. Mas e o sofrimento da alma, o sofrimento do espírito, e as coisas que a gente busca, e o ego, e a vaidade? Então, acho que esses são os sofrimentos que você está se referindo. Exato, parte disso é a perspectiva, né? Porque pode realmente ser levado para o lado material, até porque a gente não tem como fugir das contas, né? Estamos aqui, fazer o quê? Então, tem realmente essas duas perspectivas. E o importante a gente lembrar é que, se a intenção é a evolução moral, a gente tem como evoluir no amor? A gente tem, né? Então, assim, essa necessidade do sofrimento, muitas vezes, são coisas que nós podemos evitar. E eu acho que a Ana Cília levantou um ponto bem legal, porque quando a gente fala, né, dessas provas e dessas dificuldades, muitas vezes nós começamos a nos perder pelo lado material, né? Porque a gente está aqui, enquanto está querendo evoluir, daí vem aquelas coisinhas do lado, né? A necessidade de pagar conta. Mas aí, às vezes, vai para um lado extremo e daí começa as outras dificuldades de orgulho, né? A falta de empatia, a falta de caridade com o próximo. Então, assim, essa necessidade do progresso, ela existe. Mas, muitas vezes, a gente pode passar por ela pelo amor. Quantas vezes a gente tem parentes, amigos, que estão lá, estão dispostos a
ensinar com todo aquele amor, com todo aquele carinho, aquela compreensão, e a gente vai lá e não quer ouvir. Né? A gente precisa lembrar que Deus ajuda o homem através do próprio homem. E muitas vezes se fazem, né, dessas pessoas até, muitas vezes, pessoas difíceis para nos ensinar, para nos moldar. Mas, durante a dificuldade, o que a gente quer? Muitas vezes o caminho, né, um pouco mais fácil, ou a falta da paciência, o orgulho, tudo aquilo entra no meio, e daí o que acontece? O que a gente poderia ter aprendido no amor, qual que fica sendo a outra alternativa? Pela dor. Então, a evolução, esse processo de se melhorar, ele é necessário. Mas aqui a gente leu que Deus é justo, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas sempre compelidos a melhorar. A missão é essa. Qual caminho que a gente vai lá e escolhe, aí é de acordo com a gente. Né? Mas o importante da gente lembrar é que tudo isso que a gente está passando, grande parte delas são as escolhas que a gente está fazendo. Né? Inclusive, o que vocês acham que as aflições em si, essas dificuldades, elas se originam de onde? De onde que vêm essas vicissitudes? Das nossas escolhas. Sempre aqui? Agora? Né? Pode ser aqui, agora, coisas que eu estou tendo a oportunidade de resolver de imediato, a conta chegou assim, nem que fosse um boleto para pagar. Chegou imediatamente, eu tenho a opção de resolver aqui, hoje e agora, mas também tem muita coisa que é aquela bagagem. Né? Então, quando a gente está pensando nessas dificuldades, e muitas vezes sem entender o porquê que eu estou passando por isso, ou, nossa, mas essa prova de novo, gente, não é possível, como que eu estou passando pela mesma coisa de novo, é aquela oportunidade do aprendizado. E não é sempre que vão ter essas provas dessa vida. Tem coisa que está vindo lá de trás. Então, é interessante porque em uma das perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas então, não é Deus que está impondo essas tribulações como castigo? Né? Porque às vezes a frustração pode ser tão grande, a angústia é tão grande, que a gente até blasfema e fala, mas não é possível, eu só posso estar sendo castigada. Né? E a resposta é bem clara. Fala assim, olha, nada ocorre sem a permissão de Deus. Tá? Então, assim, não é que ele está impondo, mas ele está ciente do que está acontecendo. Porquanto foi Deus quem estabeleceu as leis que regem o universo. Mas ele dá ao Espírito a liberdade de escolher, e Deus deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e consequências para aqueles que escolheram. Então, assim, é importante a gente lembrar que, né, a gente trazendo o que a gente cobriu até agora, a gente está vendo a reencarnação não como uma punição, Deus sendo lá justiceiro, não, pelo contrário, gente. É aquela opção, aquela oportunidade da gente se regenerar, da gente melhorar. E o sofrimento em si, ele não é obrigatório. A gente tem a opção de aprender pelo amor, mas infelizmente muitas vezes a gente escolhe a dor. Mas essa escolha, esse caminho, quem está escolhendo é a gente. Porque Deus dá essa escolha para todos nós, iguais. É igual a gente estar no enfor e pegar uma saída errada. E daí você pega aquela saída errada que só tem uma outra saída daqui até 20 milhas. E essas milhas são as encarnações que a gente está passando, uma atrás da outra. Não dá para fazer um retorno rapidinho. Né? Às vezes a gente tem essa opção, a gente pode fazer o retorno, e a gente faz. E aquela prova a gente vai lá e passa e acabou. Mas nem sempre é esse o caso. Às vezes a gente continua, né,
perdendo a saída e vai naquela estrada longa lá, mas é a nossa escolha. Não é a culpa do GPS. Ele está lá de olho, ele está ciente, mas ele está dando essa opção, essa escolha para a gente. Cabe a gente, né, se apoiar nisso, realmente nessa dádiva que é a escolha. Então, muitas vezes, né, quando a gente pensa nos, digamos assim, tipos de reencarnação, né, tem, claro, sim, o lado das atribulações que são dessa vida, das encrencas que a gente arruma aqui mesmo. Não dá nem tempo de chegar na outra vida, a situação é tão feia que tem que resolver aqui mesmo. Mas tem a vida passada, e é importante a gente lembrar que, assim, quando a gente pensa na prova, igual na escola, é a oportunidade de a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente vem estudando. Eu estou lá, estou lendo sobre a paciência, ficando zen, vou dirigir, abre 1 minuto de sabedoria, faz uma prece, aí começa no trânsito, aí tá aquele trânsito, aí vem fulaninho, corta o carro na minha frente, e daí aquela hora é a prova. Ou eu posso respirar fundo e falar, meu filho, tá doido para encontrar com Jesus, ó uma pressa, né? E falar, vá com Deus, que você vá bem. Ou eu posso xingar. Aquela é a prova. Eu venho estudando, eu venho tentando se acalmar, mas ali é a prova, né? É tudo naquele momento. E daí o outro lado, que é da expiação, é meio que aquela prova que eu reprovei. Então eu fiz a escolha de xingar o indivíduo na hora que ele cortou, vou ter que voltar, né, a estudar, não é nem começar. É uma vergonha, porque já é voltar, porque já devia ter aprendido, não aprendi, vou voltar a estudar, para daqui a 2 meses, estou lá na saída da Disney, que é aquela saída pior que tem, porque parece que Orlando inteiro sai naquela saída, e lá eu vou ter outra oportunidade, né? Então, assim, é importante a gente lembrar que as situações que a gente, né, passa, tem também, não tem só o lado da prova e da expiação, mas as encarnações também têm a missão, né, que são aqueles espíritos que já estão elevados, não têm nem a necessidade de reencarnar. Mas a vontade de ajudar é tão grande, mas tão grande, que eles se enfiam aqui na Terra para ajudar a gente, para ver que a necessidade que a gente está, que é aqueles que nem precisam, falam, não, pelo amor de Deus, tá vendo esse povo aí? Não, a gente tem que ir lá ajudar, porque olha a situação precária como está. Né? Então, nem tudo também é prova e expiação. E o importante é a gente lembrar também que a expiação ela vai servir como prova. Mas nem toda prova é expiação. Então, nem toda dificuldade que eu estou passando aqui agora vai ser sobre algo que aconteceu lá na frente, que eu preciso expiar, eu preciso resolver. Não. Algumas delas são daqui, desse momento em si. Mas o importante da gente lembrar é que não é eterno. Qualquer que seja a dificuldade que a gente está passando, ela é momentânea. E o sofrimento, aquela coisa ruim, aquele sentimento, é isso que a gente precisa, né, saber trabalhar dentro da gente. E tendo esse conforto, né, que é essa oportunidade da gente poder reencarnar, regenerar, continuar aprendendo. Mas esse ponto, né, de como a gente lidar com essas aflições é o mais difícil, muitas vezes. Porque por mais que a gente tenha o conhecimento ajuda. Mas nem sempre, quando a gente está lá na dificuldade, a gente vai lembrar, porque o capítulo do Livro dos Espíritos, não. Quando a gente está lá, né, passando naquela dificuldade, muitas vezes é difícil a gente pensar. Mas tudo disso vem porque a gente tem essa visão limitada da encarnação. Né? A gente pensa, nossa, 60, 70 anos. O que é 70 anos para o infinito que é a vida do espírito? Então, muitas vezes, né, a gente, no meio da frustração, da angústia, a gente é imediatista. A gente quer a resolução ali na hora, porque eu quero resolver e tem que ser agora, não quero esperar. Mas não é assim.
Né? Então a gente tem que ter essa perspectiva do tempo. Porque, por exemplo, digamos que eu falasse assim, o que vocês acham? 5 minutos é muito tempo ou é pouco tempo? O que vocês acham? 5 minutos. Debaixo d'água eu sei. É o quê? Debaixo d'água? Debaixo d'água é muito tempo. Sem oxigênio. Debaixo d'água, ou fazendo exercício, 5 horas na esteira, 5 minutos na esteira. Não é igual você estar fazendo 5 minutos vendo TV, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, é completamente diferente. Por quê? A perspectiva do tempo. Mas a nossa encarnação aqui, muitas vezes, é os 5 minutos debaixo d'água. Né? Que a gente está lá, está tentando ficar com a cabeça acima d'água, está tentando sobreviver. Mas no período da encarnação em si, gente, aos 5 minutos a gente está lendo um livro. Passa assim, ó, num piscar de olho. E como a gente aproveita esse tempo, ou deixa de aproveitar, é onde vem essas vicissitudes. Que em nenhum momento é uma punição, mas apenas uma oportunidade, né, da gente melhorar e crescer e ter a confiança e o conforto que essas provas e essas dificuldades são, na verdade, uma bênção. Porque está ajudando a gente a ser lapidado. É igual um diamante. Diamante é feito como? É na pressão, é ali, na prova, na dificuldade. A mesma coisa é a gente. Mas aqui, ao que a gente está dando valor? A gente está dando valor, igual a Ana Cília falou, as coisas materiais? Ou a gente está dando valor às oportunidades que a gente está tendo para poder continuar a crescer moralmente? E esse é o ponto. Esse é o ponto, porque muitas vezes a gente se frustra com as coisinhas pequenas aqui, porque a gente tem essa visão limitada do hoje, do agora. Quando a nossa encarnação é muito mais do que isso. A oportunidade que a gente tem de ajudar, de praticar a caridade, não é só aqui no agora. Não é só no trabalho, com o povo impaciente, às vezes, ou com talvez, né, o colega de trabalho ou o gerente que quer aquilo na hora. São essas as oportunidades que a gente tem de praticar, de exercer. É aí que a gente vai sendo lapidado, na pressão, na dificuldade. Mas tudo isso como oportunidade e não como punição. Até porque a gente tem aquela escolha de ir pelo caminho que é o do amor. Mas quando aquela opção é esgotada, tem que ter algum outro recurso. Mas a todo momento, Deus está ali. Os espíritos, né, protetores estão ali, estão guiando, a gente não está sozinho. E a pressa, digamos assim, né, a velocidade que a gente vai para poder evoluir, a gente tem total controle sobre isso. E eu acho bem interessante, né, a gente falando dessas dificuldades, me lembra muito do Sermão da Montanha. E tem uma parte no livro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala assim, é titulado Bem e Mal Sofrer. E fala de quando Cristo disse, né, bem-aventurados os aflitos, porque a eles o reino dos céus lhe pertence. E esclarece falando assim, que Jesus não estava se referindo de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-lo ao reino dos céus. O desânimo é uma falta. Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta, maior ainda, vai ser a recompensa do que a penosa aflição. Então cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações.
Então a gente, né, fala da necessidade do sofrimento em si, a gente pode evoluir sem isso. Mas quando vier o aperto, né, essa melancolia, a reclamação em si, essa é a escolha. Porque a gente tendo fé na bondade de Deus, tendo a resignação, tendo a coragem, com todos os recursos que nós somos dados, a gente tem essa força dentro de nós, a gente tem essa compreensão de que as dificuldades um dia também vão passar. Porque a gente vai passar pela prova, a gente vai evoluir, e a necessidade dessas tribulações não mais vão estar ali. Mas enquanto a gente estiver passando por essa escuridão, Jesus deve ser a claridade, deve ser o conforto. E Deus, como sendo um Pai misericordioso, é que vai trazer essa paz interna, que a gente possa, né, se conectar nesses momentos de dificuldade. Então é interessante, daí esse capítulo finaliza falando assim: então, os bem-aventurados, os aflitos, podem ser traduzidos dessa maneira: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicado a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E se isso aqui não conforta tudo que a gente passa, tudo que a gente vê lá fora, né, é difícil achar algo que vá confortar. Mas, obviamente, nos momentos da dificuldade, igual a gente falou, é difícil a gente lembrar disso. Então é importante que a gente também fale das ferramentas, o que a gente pode fazer para naqueles momentos de dificuldade lembrar desse conforto, respirar e falar: não, mas vai ficar tudo bem, né? E grande parte disso é algo que a gente fala muito frequente no Espiritismo, que é o autoconhecimento, né? É aquela reflexão interna: poxa, se eu estou passando por isso, deixa eu refletir aqui um pouquinho. Eu posso não saber de algo que eu fiz agora, mas mesmo que foi algo lá no passado, né, deixa eu refletir um pouquinho. Por que eu me sinto de tal maneira quando fulaninho fala comigo? Tem algo que fulaninho fala que é fulaninho abrir a boca que eu já não quero sair do lugar. É realmente sobre fulaninho? Ou é alguma coisa dentro de mim, algo que, né, cutuca lá dentro e eu me sinto daquela maneira? Mas se a gente não para pensar como essas coisas nos atingem, a gente não tem como resolver lá na fonte, né? Então, esse autoconhecimento e essa reflexão interior de realmente nos questionarmos: por que eu me sinto dessa maneira quando coisa X acontece? Quando alguém me questiona sobre coisa tal, por que eu me sinto dessa maneira? E isso começa a trazer bastante respostas para a gente. E traz também a responsabilidade. Porque eu não posso mais culpar as pessoas que estão lá fora quando eu me caio na real que é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim. Agora, quando a gente fala dessa responsabilidade, também não é aquela responsabilidade do: oh céus, oh vida, eu preciso melhorar e agora eu vou ficar, né, me lastimando, ai, porque eu fiz isso. Não, é aquela responsabilidade igual Paulo, quando viu Jesus. E de agora em diante, o que eu faço? Né? Porque ficar no rio das lamentações, ou ninguém me ama, ninguém me quer, tem cara de colher, não vai resolver. Isso aí não vai levar para lugar nenhum. Então a gente trabalhar no autoconhecimento, tomar responsabilidade para si mesmo, e daí começar a agir. Mas o que aconteceu lá atrás, está lá atrás. A única coisa que a gente vai trazer daquela situação é o aprendizado, é o conhecimento, para que a gente não caia naquela casca de banana de novo. E assim, né, conforme a gente vai trabalhando isso,
é aí que a fé, o amor infinito de Deus, a misericórdia, vai trazendo o conforto e vai andando com a gente durante aquele tempo, para que não só a gente comece a passar por essas provas, mas também auxiliar aqueles que estão passando com elas junto com a gente, né? Porque da mesma maneira que outras pessoas são colocadas ao nosso redor para nos ajudar, nós também temos a responsabilidade de auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então, aquele, né, parente que às vezes cutuca os botões, a gente está aqui para auxiliar. O amigo, o colega de trabalho, seja quem for, essa relação, essa responsabilidade, ela é mútua. É de nós para com eles e com eles para com nós. Né? A gente está aqui, a intenção dessa evolução, desse aprimoramento, é todo mundo junto e misturado. Então, né, nessa reflexão, a gente lembra que as coisas que a gente vê por aqui não necessariamente representam o que é realmente a justiça divina. Porém, o que estamos passando não é em nenhum momento castigo, mas sim uma oportunidade de crescimento espiritual, moral, no qual nós temos essa escolha de aprender pelo amor, e caso não, vamos ter ainda uma outra oportunidade que talvez não seja tão proveitosa, mas vamos aprender assim mesmo. E nos momentos que a dificuldade realmente bater a porta, a gente vai se agarrar nesse Deus que é misericordioso, que criou todos nós exatamente iguais, dando o mesmo nível de oportunidades a todos, para que quando a dificuldade bater, a gente lembrar disso e lembrar que tudo vai passar. Tudo passa. Tudo passa, mas nós precisamos fazer essa reforma interior para que, conforme nós vamos evoluindo, não tenhamos a necessidade de passar por essas dificuldades. E que pouquinho a pouquinho possamos sim abrir os nossos olhos e aos ensinamentos de Jesus, para daí passar por essa evolução mais pelo lado do amor e mais pelo lado da caridade. E para a gente finalizar, eu quero só compartilhar um parágrafo que tem do Evangelho que fala assim: em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, que hoje e sempre a gente possa manter essa conexão com o Cristo, e assim, usufruindo dos ensinamentos dele, que a todo momento que venham as dificuldades, a gente possa abraçá-las como uma oportunidade de crescimento espiritual, e tendo a lembrança de que aquela dor, aquela dificuldade também vai ser algo que vai passar. E de pouquinho a pouquinho nós vamos continuar com a nossa evolução e assim também ajudar a todos aqueles que vêm ao nosso encontro. Muito obrigada, gente. Obrigado, Lu. Ela falou bastante da Disney e tal, né, de entradas, saídas, não sei o quê, né? Eu sempre faço uma comparação, assim. Tem aqueles brinquedos com filas intermináveis, né? 190 minutos, 300 minutos, aquelas coisas, né? Eu tenho 2 meninas, eu sei como é que é você ficar lá nas filas, ficar com o celular na cabeça, aquelas coisas. Mas, enfim, a gente espera um tempão, né?
para entrar no brinquedo. E quanto que dura um brinquedo desse? 1 minuto, 1 minuto e meio, né? E quando a gente está no brinquedo, assim, a gente quer olhar tudo, né? Quer curtir 100%, porque, pô, eu fiquei 3 horas lá atrás. Né? Você quer ficar tudo, você olha tudo. Na verdade, é assim, aí... e a gente fica nessa fila porque a gente quer, não é? Eu comparo sempre esse exemplo da Disney, assim, desses brinquedos, dos parques e tal, temáticos, com a nossa encarnação, né? A gente espera muito tempo, mas muito tempo, muito tempo. A gente fica na fila encarnatória muito tempo. E a gente fica porque a gente quer voltar. Não, mas vai demorar, mas eu fico, eu quero. Desiste, não, eu quero voltar com ele, quero voltar com ela, quero aproveitar. Aí quando você entra, que chega aquela hora que você fala, agora vai, então vai. Chegou a tua vez, abriu a portinha lá e você vai. Aí a gente não aproveita. A gente tem muito tempo, às vezes tem momentos que você quer até desistir no meio do caminho. Você fala, eu quero pular do carrinho. Não pula não. Não, eu quero pular. Cansei, encheu. Não aguento mais fulano, não aguento mais fulana. E no entanto, se a gente fizer essa comparação, a gente tinha que aproveitar tudo, cada minuto, porque passa muito rápido. Muito rápido. Nossa vida encarnatória é muito rápida. É como 1 minuto, 2 minutos do brinquedo lá. Aí, não tem problema. Pô, mas não consegui curtir 100%. Não. Volta na fila lá de novo, espera lá. 3 horas, 4 horas, né? 300 anos, 400 anos, fica lá. Então você vai me dar uma chance, então, de ir de novo? Claro, te dou outra chance. Deus vai te dar outra chance. Entra lá, mas não fula, hein? Não fura a fila, não. Fica lá. Fica atrás. Aí você fica lá tudo de novo. Aí chega a tua hora, você fala, agora eu vou aproveitar, vou olhar tudo. E o que acontece? Chega no meio do caminho, de novo. Né, gente? Então, assim, vamos fazer essa comparação quando a gente estiver no nosso dia a dia, que vai passar muito rápido. Muito rápido. Se a gente for pensar, daqui a uma média, né? Daqui a 100 anos, André, nenhum espírito encarnado sobre a Terra vai estar sobre a Terra. Vocês param para pensar? 100 anos, é pouco tempo. Daqui a 100 anos, nenhum espírito encarnado na Terra vai estar sobre a Terra. Vai estar com outros 7 bilhões de espíritos ou mais encarnados. Nós não estaremos. Nós estaremos na fila do brinquedo, esperando a nossa vez de voltar. Então, quando a gente estiver naquele momento, quando a gente estiver assim na oportunidade, na raiva, na dificuldade, no desafio e tal, vamos lembrar que a gente perdeu um tempão esperando na fila. E a gente quer aproveitar o brinquedo, certo? Então vamos aproveitar o brinquedo e fazer a nossa vibração. No final da vibração, os passistas vão ficar naquela última fileira lá. Vocês não se preocupem que quem vai chamar vocês, fila a fila, vocês vão tomar um passezinho, tá bom? Então, tenhamos isso em mente. Esperamos muito tempo na fila. Vamos aproveitar. Todos nós envolvidos nessa luz, vamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, esquecendo um pouco o que aconteceu na semana, no dia. Vamos nos permitir uns segundos, uns minutos, meu Deus. Estou aqui. Consegui parar um tempo na minha semana para me reequilibrar, para me reconhecer,
Então, Senhor, abra os meus corações espirituais e materiais, para que as energias, os fluidos possam percorrer o meu corpo físico e o meu corpo espiritual. Meu amigo mentor, estou aqui. Vim te ver mais de pertinho. Vim sentir o teu abraço, o teu carinho. Quero aproveitar esses segundos contigo mais perto para te pedir um conselho, um equilíbrio. Me ajuda a ter paz. Me ajuda a iluminar meu caminho. Me ajuda a dizer palavras boas, a ter bons pensamentos, a abraçar mais, a amar mais, a perdoar mais. Eu vim para isso, irmão. Eu vim para melhorar. Sei dos meus defeitos, sei das minhas limitações, mas com Jesus e contigo eu tenho força para dar mais um passo. Agradecendo a Deus de infinita bondade a oportunidade de estar aqui hoje e reencontrar espíritos de luz e me reencontrar. Quero levar no meu coração, querido irmão, esses sentimentos amorosos emanados por Jesus para todos na minha casa, no meu lar, no meu trabalho. E durante toda essa semana farei de tudo para me manter conectado a Deus, a Jesus, meu mestre, e a você, meu mentor querido, que está dedicando essa missão tão linda de me acompanhar nessa vida encarnatória. Muito obrigado. Obrigado por você estar comigo, sempre ao meu lado, me dando a mão, me abraçando quando mais eu preciso. Muito obrigado, meu irmão. Que possamos receber agora os passes.